E aí, meu povo, como é que vocês estão, gente? Hoje eu vim trazer 5 dicas testadas e aprovadas por mim que me trouxeram mais saúde, tanto física quanto saúde mental. Então, acompanha aí que eu já vou falar pra vocês. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu já tive um quadro de depressão, né? Que eu precisei tomar medicamentos. E até hoje eu trato a ansiedade, né? A depressão, graças a Deus, eu parei de tomar os medicamentos, mas eu continuo tratando com diversas outras terapias não medicamentosas. Então, exercício físico, alimentação saudável, enfim, outras coisas que eu vou contar, inclusive, aqui no vídeo. Então, essas dicas que eu vou dar pra vocês hoje, né, que me mantém até hoje saudável, tanto fisicamente quanto mentalmente, foram testadas por mim. Eu testei mesmo e eu sei da importância e da eficácia de cada dica dessa que eu vou dar pra vocês. Então, fiquem ligados aí, tá bom? Antes de tudo, eu queria pedir pra vocês me seguirem lá nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok. Me seguir aqui também, eu vou estar sempre trazendo vídeos novos, então já se inscreve aí pra me acompanhar. Curta também esse vídeo se você gosta que eu traga esse tipo de vídeo aqui pra vocês, que eu já vou saber e vou produzir cada vez mais. E também comente se essa dica vai te ajudar, se você já faz alguma dica dessa, pra gente começar a interagir, beleza? Bom, a primeira dica, pra mim, uma das mais importantes é organização. Tanto para a parte de alimentação, de exercício físico, quanto para a parte também mental. Por quê? Gente, quando eu tô desorganizada, eu me sinto muito ansiosa. Juro pra vocês. Tanto o ambiente desorganizado, quanto a minha agenda desorganizada, as metas, os meus afazeres que estão, sei lá, desorganizados, eu fico muito estressada, eu fico muito mal, eu fico muito ansiosa. Se eu não escrever, por exemplo, os tópicos do que eu tenho que fazer no meu dia, qual horário que eu vou treinar para poder saber o deslocamento, quando que eu vou voltar, que horas que eu vou pro trabalho, tudo isso tenho que me organizar, porque se eu não me organizar, eu termino o dia, tipo, depois de ter feito 1001 coisas, eu termino o dia como se não tivesse feito nada. Porque eu fico, gente, eu fiz tanta coisa, mas parece que ainda tem tanta coisa pra fazer. Sabe, assim, eu não sei explicar, mas toda vez que eu escrevo as coisas que eu preciso fazer no dia e depois dou um ok lá, o risco, ou vejo que eu tô concluindo as minhas metas que eu tinha programado para aquele dia, eu me sinto muito melhor, assim, com aquela sensação de dever cumprido, sabe? Então isso é muito importante para vocês. Isso é muito importante também para manter a saúde mental, né? E além disso, a organização também. Eu moro sozinha hoje, né? Eu já morei sozinha também há muito tempo em Manaus. Então, para eu ter uma alimentação saudável, eu precisava me organizar sim, porque era muito difícil eu chegar em casa. Às vezes eu chegava em casa meio-dia e 1 hora da tarde eu já tinha aula para ir. Então eu tinha que, tipo, fazer o almoço em tempo recorde. Geralmente a gente escolhia o mais rápido, o mais fácil, né? O que fosse menos trabalhoso ali na hora. Então, organize, tá? Eu até postei um vídeo lá no TikTok que viralizou, um vídeo meu cortando frutas, né? Muita gente depois falou: meu Deus, você viralizou com um vídeo cortando frutas. Pois é, pouca gente faz isso, pra vocês terem noção. Eu corto as frutas, muita gente também fica comentando, né? Ah, mas vai perder os nutrientes da fruta. Gente, não vai perder 100% dos nutrientes da fruta, tá? Isso vai facilitar, vai aumentar a tua adesão, você vai estar consumindo fibras e sim, vai estar consumindo certas quantidades de vitaminas que vão ser importantes pro teu organismo, tá? Não vai perder 100% das propriedades da fruta, não vem com essa neura. Eu também postei na outra rede social, eu lavando as folhas, né, deixando já elas lavadinhas, porque fica muito fácil só de pegar e colocar no prato. Já higienize ali as verduras que você vai utilizar, corte as frutas, organize elas de uma forma que você consiga rapidamente pegar. Cozinhe, eu gosto de cozinhar, já deixar pronto o arroz, o macarrão integral, a carne já temperada. Tudo isso vai facilitar muito a tua rotina, vai facilitar muito o teu dia a dia. Então vai te facilitar a ter uma adesão maior numa alimentação saudável, tá? Até porque quando a gente tá na correria, a gente frita um ovo, joga uma farinha em cima e tá, farofa de ovo é vida, né? Então, se você começar a se ajudar, te garanto que vai ficar muito mais fácil. Então, se organize, é a minha primeira dica. A segunda dica, gente, essa segunda dica é um pouco sempre entra em debate, né? Porque muita gente não faz. Eu era uma pessoa que não fazia e dizia que, Deus do céu, eu não consigo fazer isso. Eu falava muito que eu não conseguia fazer isso. Só que eu sofria de um tanto com a confusão da minha mente, né? Que eu fui me obrigando a tentar fazer aquilo. Quando eu dei conta, assim, gente, isso me ajudou tanto, que foi a meditação. Vocês não fazem ideia, assim. Tipo, no início, eu ficava extremamente angustiada e agitada durante a meditação. Eu falava, gente, não é possível que alguém consiga ficar assim. Eu não consigo, eu sou ansiosa, eu sou agitada, não dá. E aí eu fui treinando
realmente como se fosse um exercício físico. Eu vi algum monge falando sobre isso, né? Que é como se fosse um exercício físico. Você treina a sua mente a ter um foco único. E desde então eu melhorei muito. Vocês não fazem ideia, sério. Vocês não fazem ideia de como eu melhorei minha atenção e meu foco. Eu era aquele tipo de pessoa, minha mãe ficava agoniada, porque eu começava a contar sobre um assunto, passava um negócio, já falava sobre aquele negócio, quando eu voltava pro assunto, quando eu via, eu não sabia mais nem do que eu tava falando, né? Aquela pessoa completamente perturbada mentalmente, que vivia numa correria louca, né? Fazendo mil e uma coisas, e eu garanto pra vocês que se eu não tivesse treinado a minha mente pra ter um foco único e treinar até hoje, né? Fazendo meditação até hoje, eu juro pra vocês que eu já tinha surtado. Eu já tive uns mini surto, né? Mas surtado mesmo de falar, meu Deus do céu, me internem que eu não tô bem. A meditação me ajudou muito a ter foco em tudo na minha vida. Tudo é o controle da mente. Até para treinar a gente vai precisar desse controle, desse foco, dessa atenção ali, né, unifocal que eles costumam dizer, que é o tipo de meditação que eu faço, que a gente tenta focar em uma única coisa. No meu caso, o foco na minha respiração, mas você pode utilizar diversos aplicativos que vão te auxiliar com uma meditação guiada e diversas técnicas de meditação. Se vocês quiserem saber mais, também tem lá no meu Instagram falando um pouco sobre isso, beleza? A terceira dica, gente, eu acredito que foi minha irmã que me deu essa dica. Eu digo que foi ela, vou colocar o crédito nela. Ela falou pra mim sobre escrever, né? Escrever num diário. E aí eu comecei a escrever, realmente, antigamente eu escrevia só quando tava triste ou quando tava com raiva. E isso foi me ajudando muito. Por quê? Quando eu tava em depressão, quando eu tava muito ansiosa ou estressada com algo, eu tinha um infeliz hábito de descontar nas pessoas que conviviam comigo. Então eu tinha explosões de raiva, meu pavio ficava bem curto, eu tinha surtos, então tipo, a pessoa não podia me falar nada, que eu ficava super irritada com aquilo, eu ficava muito irritada. E aí o que eu comecei a fazer? Toda vez que eu ficava muito irritada com algo, eu escrevia sobre aquilo. Né, eu descontava ali no papel, porque o papel não vai me julgar, o papel não vai se magoar. Então eu descontava tudo ali, tipo, desabafava no papel, ele servia de certa forma como uma terapia. É óbvio que isso não substitui uma terapia, tá? Eu também fiz terapia por muito tempo, faço até hoje. Mas eu escrevia no diário ali, todos os dias, quando tinha um pensamento, uma dúvida, quando algo estava me incomodando e eu estava refletindo sobre aquilo e ficava, meu Deus, mas será que eu tô tomando a decisão certa? Tudo isso eu escrevia e começou a me dar muita paz. Juro pra vocês, escrever no diário é tipo aquela sensação pós-choro, sabe? Quando você chora e aí você sente aquele alívio, você respira, né? Então, escrevam, tá? Criem esse hábito de escrever. Óbvio que não vão ser todos os dias, né, que você vai escrever. Não são todos os dias que eu escrevo. Eu tento escrever todos os dias, mas não são todos os dias que eu lembro de escrever. Mas tentem escrever com frequência os pensamentos, as emoções de vocês. Isso vai ajudar a terem mais clareza mental, vai ajudar vocês a desabafarem, botarem pra fora e entender os sentimentos de vocês. E o melhor, depois você lê o seu diário e você vai ficar, meu Deus, quem era esse ser humano que estava escrevendo isso aqui? Porque eu não era. Que é muito engraçado, quando você volta pra esse diário é muito engraçado. Quarta dica, eu não quero que vocês me interpretem mal, mas a quarta dica é: seja teimoso ou teimosa. Você precisa ter persistência, tá? Para poder ter consistência. Seja no exercício físico, seja na meditação, seja nos estudos, em qualquer coisa que você for fazer da sua vida que demande esforço, que você precisa ter um esforço ali, ter uma constância para ter resultados, você vai precisar ser teimoso, porque muitas vezes o seu corpo vai querer ficar na zona de conforto. Muitas vezes ele vai falar, fica só mais 5 minutinhos na cama, ou não vai hoje não que tá frio, ou cara, pra que tu tá fazendo tudo isso? Tipo, vai viver a vida. Muitas vezes a gente tenta se boicotar. Nossa própria mente envia informações que tentam boicotar. Então a minha dica pra você é: seja teimoso, vá mesmo sem querer ir. Obviamente, escute seu corpo, né? Tem dias que realmente o nosso corpo está muito cansado e não dá pra gente fazer aquilo ali. Nessas situações, tudo bem ouvir seu corpo e não ir. Mas naquelas vezes que você vê que você tá só com preguiça ou que você tá se boicotando, sério, isso é autoconhecimento. Você vai mesmo assim. Eu muitas vezes na depressão me obriguei a ir treinar, me obriguei a ficar ali convivendo com a minha família, porque se dependesse de mim eu ficava isolado num quarto trancada. Até hoje, gente, eu acordo 6 horas da manhã para ir treinar às 7, 6 horas da manhã eu penso em desistir, eu penso em dormir mais, né? Eu penso em ficar um pouco mais na cama. E eu às vezes fico, e depois eu fico indignada comigo mesma por ter ficado, porque pô, meu Deus, posso falar pra eu fico, poxa, Carol, tu se deixou ser dominada pela tua mente procrastinadora. Deixou ser dominada pela tua mente que não quer fazer, não quer sair da zona de conforto, né? Então, seja teimoso, brigue com a sua mente,
faça mesmo sem querer. Vá, mete o pé, vai e faz, que depois você vai se sentir muito melhor por ter feito. Eu me sinto assim. Muitas vezes eu acordo e falo, puta, não quero treinar hoje. E olha que eu amo a atividade física que eu faço. Mas muitas vezes eu me obrigo. E falo, você vai, levanta, crio como se fosse um hábito. Já vou no automático, bebo minha água, faço meu café preto, tomo meu café preto, visto minha roupa e vou pro treino. Nem penso. Porque se eu for parar pra ficar pensando prós, contras, o que eu vou fazer... gente, a gente desiste, tá? Então, quarta dica, seja teimoso ou teimosa, beleza? E a quinta dica, gente, isso é mais para a sua saúde física. E um pouco também da emocional, porque gera motivação, né? Pra mim, ajudou muito ter um desapego da balança. Larguei a balança de lado, larguei, juro pra vocês. E comecei a me basear apenas por fotos. Então, eu tiro uma foto aqui com um biquíni em posições, né, anatômicas que a gente chama de frente, de lado, de costas. Começo o meu processo e depois, no mês dessa foto, eu tiro novamente. Por quê? Por fotos a gente começa a perceber nitidamente as mudanças que aconteceram no nosso corpo. Às vezes a gente pode perceber até na nossa feição, né? A gente pode estar mais feliz, a gente pode estar mais triste. Então, assim, a foto, pra mim, me ajudou muito quanto à questão de ansiedade e daquele vício absurdo pela balança, né? Aquela procura pra perder peso, aquele sufoco, né? Meu Deus, eu ganhei 100 gramas, oh meu Deus, eu perdi 200 gramas. E, gente, se for ver, isso é água. Às vezes a gente desidratou ou a gente foi ao banheiro e, tipo, perdeu. Então não dá pra você se basear exclusivamente pela balança, porque até ela pode virar um vício, né? A gente fica viciado em ficar se pesando ali, se comparando horas por hora. Às vezes a gente se pesa de manhã, vai se pesar à noite e muda, porque muda a quantidade de água, muda a retenção de líquido, muda... Enfim, muda muitas coisas. Você vai ao banheiro se você não vai. Então altera muito a balança, né? Não dá pra você se basear 100% com aquilo. Até porque, meu povo, quando você perde gordura e ganha músculo, o músculo é mais pesado que a gordura. Então, muitas vezes, você vai estar fazendo ali seu exercício físico direitinho, comendo direitinho, bebendo muita água, dormindo bem. E porcaria, meu peso fica igual, continua igual, o que está acontecendo? E aí, se você for fazer uma bioimpedância, você vai ver que, na realidade, você pode estar perdendo gordura e ganhando músculo, e por isso seu peso continua igual, né? Então, tire foto que isso vai te ajudar a comparar aí seu antes e depois, beleza? Gente, essas foram as 5 dicas que ajudaram muito e até hoje me ajudam na minha saúde física e mental. Então, curta aqui se você gostou e já comenta aqui se você faz essas dicas ou se você vai fazer, que eu tô louca pra saber, tá bom? Beijo, até mais, se inscreve no canal!